Olá, bem-vindos ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e vamos aí para mais uma edição do nosso programa de entrevistas que está aí justamente para te auxiliar nesse momento de escolha de uma carreira, ok? Se você já está no mercado e está pensando em mudar de áreas, esse é um caminho. Tendência e Mercado vai te ajudar para isso. E se você está pensando em ingressar no mercado, também esse é o nosso principal objetivo. Hoje o tema é administração de empresas. Administração, esse curso, um dos maiores cursos do Brasil, um dos cursos mais procurados, um dos cursos mais disputados muitas vezes aí nas maiores escolas. E para isso tenho hoje aqui a professora Vanessa Rolon. Professora Vanessa Rolon, muito obrigado pela presença. Um prazer, Aquiles, um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira da professora, né? Como que ela chegou até aqui, como é que foi esse percalço, até para você acabar se inspirando, né? E saber quais são os caminhos, a escada, né? Qual é a trilha principal para chegar a uma carreira de sucesso, que é o caso da professora Vanessa Rolon, que é a atual coordenadora do curso de Administração de Empresas do Grupo Uninter. Só para você ter uma ideia, a professora Vanessa Rolon, ela é mestre, ela é graduada em Administração de Empresas, tem especialização em Metodologia do Ensino Superior, mestre em Administração de Empresas e atualmente é doutoranda em Administração. Falta pouquinho para se tornar doutora e aí fechar um ciclo bem interessante, já pensar no pós-doc, né? Que é uma coisa que eu tenho certeza que ela vai seguir. Professora, fala aqui. Nós falamos muito de administração de empresas, de áreas em evidência e passa ano, vem ano e a administração está em evidência, né? Nós observamos isso. Qual que é o perfil do administrador hoje, do aluno, de quem pretende ingressar, de quem está fazendo e está tendo um pouco de dificuldade? Fala um pouquinho desse teu dia a dia na coordenação para exemplificar quais são as características de alguém que procura um curso de administração de empresas. O que ele tem que ter? Ele tem um pré-requisito, alguma coisa nesse sentido? Como que funciona? Então, vamos bater um papo hoje, né, sobre essa grande área, na verdade, que é a administração de empresas, aqui com o professor Aquiles. Muito obrigada, né, a todos vocês, nossos ouvintes. E então, falando um pouquinho, né, sobre a administração de empresas e por que ele é tão procurado atualmente, ele abrange várias áreas, né? A administração de empresas abrange várias áreas dentro das organizações, sejam organizações privadas, públicas, com lucro, sem fins lucrativos, enfim, de todos os setores, né, de turismo, de agropecuário, comércio, e nós temos muitos alunos que atuam no comércio, que fazem o curso conosco, mas também da indústria. Ou seja, ele abre assim, um leque de oportunidades, né, para que os alunos possam, e os que pretendem fazer esse curso, possam atuar nas diferentes áreas. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Agora, o Aquiles perguntou assim, qual é a característica, né, desse profissional, ou a pessoa que está pensando, você que está pensando em fazer um curso superior? Bom, primeiro que o curso superior você pensar em fazer um curso superior, em ter uma graduação, já é um diferencial para você. Quando você pensa, eu quero fazer administração, você tem que ter em mente o que o administrador faz. Bom, as características, né, que isso é clássico ali do administrador, né, que ele precisa planejar, organizar, ele precisa coordenar e controlar. Ele tem que ter o controle de tudo isso. Então não é só eu planejar, mas eu preciso ter o controle de todos esses processos, de todos os fluxos, e eu preciso, então, planejar, coordenar, e principalmente o que eu coordeno dentro das organizações. A gente trabalha com equipes, a gente trabalha com pessoas. Então, esse profissional, ele tem que ter essa característica, sim, de saber lidar com pessoas. Porque muitas vezes, você falou, qual a dificuldade que às vezes você encontra ali na coordenação do curso? São geralmente os conflitos entre alunos, quando eles já estão no curso, entre alunos e professores, por incrível que pareça, isso também existe, porque cada profissional, né, cada professor tem um perfil, e desenvolve uma empatia com aquela turma,
E quando os alunos fazem trabalho de conclusão, eu não quero trabalhar com fulano, não quero trabalhar com ciclano. Fala, olha, quando você vai para uma organização, você que é gestor, você que está se preparando, que já é o futuro administrador, você vai para uma organização para trabalhar com pessoas. E lá não tem você falar, eu trabalho com Aquiles ou eu não trabalho com Aquiles, ou eu trabalho com fulano ou não trabalho com ciclano. Você trabalha com as pessoas que seja interessante para a organização, porque ela tem um objetivo, ela tem uma meta para atingir. Então, assim, sendo bastante abrangente, esse profissional ele precisa desenvolver essas características. Né? A professora falou de uma situação de saber trabalhar em grupo, em conjunto. Acho que deve ser o 6º ou 7º programa seguido que aparece, eu sempre falo, não é nada combinado, né? Sempre aparece esse termo, relação interpessoal, né? Que é coisa de você... Já passaram por aqui profissionais de RH, de informática, de sistema de informação em geral, de marketing, psicologia, geografia, história, teologia, poetas, o professor Tadeu Wojciechowski que esteve aqui, né, com a sua filosofia. A maioria destaca a questão do relacionamento interpessoal. Então, eles sempre falam o seguinte, que fazer um curso de graduação não é a parte mais difícil. Difícil é depois se estabelecer no mercado e se relacionar com as pessoas. E o que a professora está falando é básico. No andamento do seu curso de graduação, você vai encontrar pessoas, professores, secretárias, coordenadores, coordenadores adjuntos, tutores, pessoas que fazem parte do processo. Ok. E você vai se relacionar com essas pessoas. Aí já é um grande treinamento, né, professora? Para o mercado de trabalho. Lógico. É como você vai, muitas vezes tem que engolir sapo, né? Pensar 2, 3 vezes, faz parte do processo. Imagine se tudo fosse do teu jeito, né? Se a gente pudesse fazer tudo do nosso jeito. Né? Meu jeito muitas vezes não é o seu jeito, né? Não é... E depende do teu jeito, não é o certo naquele momento, né? Mas você acha que é o teu jeito. Esse é o maior desafio que eu percebo, não no caso da administração, mas em vários cursos. Então, eu não poderia deixar de chamar a atenção para esse tópico. Quem acompanha o programa há um certo tempo já percebeu que volta e meia, como diria lá no interior, né? Volta e meia aparece aí o tema relacionamento interpessoal. Isso é bem bacana. Não é à toa, né? Esses professores e professoras que são convidados aqui são professores de renome, professores que já estão no mercado há um certo tempo, já têm uma notoriedade e sabem do que estão falando. A professora Vanessa, ela sabe do que ela está falando. A formação dela é basicamente na área da administração, então dificilmente tem algo que ela não, pelo menos não saiba onde buscar a informação. Pelo menos isso. Ninguém sabe tudo, né? Mas pelo menos não sabe aonde buscar a informação. Aquilo só gostaria de ressaltar aqui que esse tema, esse assunto é tão importante que nós sempre fazemos a semana acadêmica, né? Então, geralmente ali em setembro, que 9 de setembro é o dia do administrador, e nós realizamos uma semana acadêmica com daí assuntos variados e sempre tem um tema. E o tema do ano passado foi sobre virtudes, então desenvolver virtudes. Na verdade, o tema era administrando também virtudes. Porque aí são as virtudes de você compreender o outro, da empatia, né? Que é você se colocar na posição do outro. E muitas vezes as pessoas, falta isso. A gente vê tantas brigas, tantas desavenças, muitas vezes por pouco, e as pessoas parece que estão perdendo um pouquinho, né, do bom senso, do equilíbrio, do ouvir o outro, de se colocar na posição do outro. Então, esse administrando virtudes entra no perfil do profissional, do administrador, desse profissional administrador, né, que vai trabalhar com essas equipes. Então, ele precisa compreender o outro, essas virtudes de fazer o bem, essas virtudes de olhar também pelo outro, e não só pelo lucro, porque muitas vezes você fala, mas a empresa, o que ela quer? Ela quer, se eu não trouxer o recurso, né, se eu não trouxer, na verdade, o recurso, ela pode, olha, os recursos estão aqui, os recursos sempre são limitados, veja como você vai administrar esses recursos, seja de equipamento, seja os recursos financeiros, os recursos de pessoas, e me traga resultados. Mas esse administrador, ele tem que olhar também não só o resultado para a empresa, mas a sociedade pede uma postura, né, do profissional e pede uma postura da empresa também. Então, ela também tem que ser socialmente responsável. É por isso que nos nossos currículos nós trabalhamos de forma transversal a gestão socioambiental e também a de direitos humanos,
porque é esse olhar que precisa. E aí, né, dentro dessas atividades, e como é que daí você forma esse administrador lá no curso de administração da Uninter? Nós desenvolvemos vários projetos e um deles, né, como o Aquiles falou, olha, você falou de relacionamento interpessoal. Em um determinado período, a professora divide a turma em equipes e essas equipes procuram, fica aberto e elas procuram as instituições que elas acham interessantes. Então, o ano passado também nós tivemos uma equipe que foi para a Cridas, que são crianças, né, desde o berçário até é um orfanato. E aí arrecadaram brinquedos, arrecadaram roupas e arrecadaram mantimentos, fizeram o almoço, passaram o dia com essas crianças. Então imagina a felicidade dessas crianças de ter, não pelo brinquedo, não pelo material, mas são crianças que faltam aquele olhar, aquele pegar na mão, aquele abraço, aquele beijo que elas não têm. E fala, mas isso é importante para o administrador? Claro que é. Uma outra equipe foi para uma casa aqui em Curitiba, aqueles que eu nem sabia que existia, que é a casa das mulheres que sofrem estupros, que são estupradas. E aí tem uma casa e elas foram lá e levaram, sabe, o carinho, uma palavra de carinho, na verdade, não tocando no assunto, mas é aquele carinho de, olha, alguém está olhando por nós. E aí era uma casa, né, com uma pintura já desgastada, já feia, rasparam, ficaram o dia todo lá também, rasparam todas as paredes, levaram tinta, que daí eles conseguiram arrecadar, né? Foi doado, e pintaram e deixaram uma casa alegre, compraram pizza, entregaram lá, comeram juntos, sabe? Então, esses momentos eu acho que traz essa humanização, né? Esse lado da humanidade para esse gestor, porque nós somos pessoas, nós trabalhamos com pessoas e muitas vezes a gente está assim, nós precisamos das máquinas, nós precisamos do equipamento, nós precisamos do laboratório, mas principalmente nós precisamos de pessoas e pessoas que façam a diferença nessa sociedade tão carente atualmente. Então podemos resumir que a administração também é humanização. Humanização, né? Com certeza. Isso é bacana. A pessoa vai falando, eu tenho certeza que você que está assistindo entendeu exatamente qual é a linha de raciocínio, a preocupação que o Grupo Uninter tem, no caso da professora como coordenador do Grupo Uninter, da formação desse profissional, que realmente está faltando no mercado. Professora, dentro dessa administração voltada para a humanização, como que funciona a grade do curso de administração? A pessoa que está assistindo agora pensa assim, tá, mas quais são as disciplinas? Nós temos lá 48 disciplinas, se eu não estou enganado. Isso, 48 disciplinas. O aluno... 4 anos, Durante 4 anos, quais são as disciplinas, não mais relevantes, todas são relevantes, mas quais são umas 3, 4 que a professora possa ressaltar e a sua função realmente na sociedade, assim, que nós podemos destacar, assim? Olha, a gente trabalha, lá no início, né? Então, quando o aluno entra, ele fala assim, olha, mas eu já gostaria de entrar atuando em determinada área lá da administração. É óbvio que para você ter essa formação específica de qualquer curso, né, qualquer profissão que você venha escolher, você tem que ter uma base. Então, o primeiro ano são aquelas disciplinas básicas de formação mesmo para o aluno ingressar realmente nas áreas específicas da administração. Então, nós temos lá, por exemplo, Teoria Geral da Administração, né? Ele vai falar muito sobre isso e vai explicar na Teoria Geral da Administração, você vai entender de onde surgiu a administração, que é uma ciência recente, né? Não é uma ciência antiga, como a gente pode pensar em uma sociologia, uma antropologia, até nós nos baseamos, né, nessas áreas para desenvolver toda essa parte da administração. Mas lá você entende como, dentro de um determinado contexto, porque nada é fora de um contexto, quando a gente fala, a gente está falando de dados históricos, daquilo que aconteceu. Então pensa na administração quando ela surge, daí na Teoria Geral da Administração você vai aprender. Quando houve a Revolução Industrial, porque até então era o artesão participando de todo o processo de produção daquele bem. E aí, quando chega a Revolução Industrial, surge o quê? A máquina. Com a máquina, surge o quê? A produção maior, né? E aí, mais produtos sendo ofertados lá no mercado.
E aí começam a surgir as escolas, e aí o Taylor fala, olha, então vamos tempos e movimentos, vamos ver como é que a gente vai desenvolver, vai estudar, ó, quanto tempo você demora para fazer isso? Então você demora 1 hora para desenvolver esse processo aqui de produção. Então ele 1 hora, o outro mais 1 hora, depois você só faz isso. O artesão deixou de fazer todo o produto, ele começa a apertar só parafuso, o outro começa só a pintar, e o outro começa a fazer, e ele começa a ter essa produtividade. Mas nessa evolução, a gente vê que vem lá as relações humanas. E aí tem uma experiência que é famosa, né, aqueles que é a experiência de Hawthorne, né, que eles fazem uma experiência iluminando mais o ambiente de trabalho, e tem em determinados momentos ele diminui aquela luz, mas depois, quando ele chegou a uma conclusão sobre essa experiência, essa conclusão dessa pesquisa que foi realizada, ele verificou, né, aqueles que não é só essas condições externas que influenciavam na produção, mas era o relacionamento. Então, a equipe, o relacionamento que existia entre aquela equipe que desenvolvia o trabalho, quando eles eram separados, baixava a produção. Quando eles estavam e aquilo fluía, e aí a gente pode trazer isso, então melhorava a produção. E isso você então vê lá na Teoria Geral da Administração, por exemplo. Aí quando você tem comportamento organizacional, né, que você vai trabalhar esse comportamento organizacional, você vai ver que toda empresa, toda instituição, ela tem uma identidade. E os valores que são compartilhados, como é que esses valores são compartilhados? Não é só o meu valor, é o valor do Aquiles, é o valor de todas as pessoas que estão aqui nessa empresa. E isso existe uma intersubjetividade. Então, a administração, se você pensa em trabalhar só a produção, a logística, mas você vê que ela abrange muito essa parte de psicologia, de sociologia, de como as pessoas interagem socialmente, de como é a psicologia, a intersubjetividade para que as pessoas desenvolvam aquele trabalho. Então, esse administrador, esse profissional precisa ter o conhecimento, né, de todas essas áreas. Daí, lógico, o mais importante, lógico que ele vai entrar na produção, ele vai entrar na logística, ele vai entrar na área de marketing. E o marketing não trabalha muito isso aqui, eles não trabalha, né, todos os aspectos sensoriais, né, o olfato, o tato. E então você vê que esse profissional, ele é um profissional de um ser integral. Ele não é só um profissional, eu sou só isso. Ele tem que ter uma visão holística do todo, não só da organização, mas de conhecimento das pessoas também. Eu sempre ressalto que o profissional hoje em dia tem que ser o especialista generalista. Exatamente. Tem que ter uma visão bem geral. E o assunto que a professora falou de sensações foi o assunto em pauta da aula de tendência e mercado de ontem, a aula interativa do curso de marketing, coincidentemente, foi falado bastante sobre isso. Bom, vamos então para o intervalo, lembrando a você que esse programa fica disponível no YouTube, disponibilizado também no site tendenciamercado.com.br, disponibilizado via Twitter no @AquilesJúnior, no @VagasLegais, e durante todo o programa, desde o início você está acompanhando aí o vídeo e está aparecendo embaixo da sua tela desde o início do programa, ali os contatos, inclusive o e-mail da tutoria do curso de administração do Grupo Uninter, caso você tenha algum interesse em saber um pouco mais sobre, né, esse curso. É bem interessante. Então vamos e voltamos rapidinho. Até mais. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo.
Durante a minha graduação eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova, há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos rapidinho, viu? Foi pabuf. Voltamos então a falar sobre a administração de empresas. Se você está aqui assistindo nesse momento a esse vídeo é porque você é um interessado ou uma interessada, como queira, e você está acima da média. Parabéns para você, beleza? Professora, dentro do grupo educacional Uninter, nós temos o curso de administração de empresas, administração, né? Uhum. E nós temos esse curso na modalidade, ou metodologia, como alguns chamam, EAD e presencial. Como que funciona, no geral, assim, o aluno? O aluno de presencial tem um perfil, o EAD tem outro. Uhum. Como que funciona a avaliação de um e de outro? É tudo meio igual, é meio parecido? Como é que falam muito do Univirtus? O que é o tal do Univirtus? Explica um pouquinho para aquela pessoa. Nossa, quantas perguntas, né? Então, vamos lá, gente. Eles falam bastante sobre essa plataforma, que é uma plataforma interessante, Univirtus. E, por exemplo, quem está assistindo, se não ouviu falar, com certeza vai ouvir falar na sequência. É um conceito novo, mas como que funciona tudo isso dentro do curso de administração? Então, Aquiles, nós temos o curso de administração. Até então nós tínhamos as duas modalidades, assim, diferentes, né? Uma grade para o presencial, uma grade para o ensino à distância e para o EAD. Lógico que esses alunos, eles têm um perfil diferenciado, mas eu acho assim que o que mais diferencia realmente é a localização, o acesso à educação, esses alunos que estão distantes, porque o presencial nós ofertamos, lógico, aqui em Curitiba, onde é a sede do Grupo Uninter, e nas outras localidades aí do Brasil todo, em mais de 400 polos de apoio presencial, nós ofertamos o curso também de administração na modalidade à distância. Bom, como a gente sabe, uma das características do administrador também é acompanhar as tendências de mercado, né? Então, acompanhando as tendências de mercado, nós verificamos que a maioria dos nossos alunos, e você, como profissional, se você já está atuando na área, você sabe como que as coisas atualmente acontecem, né? Você está trabalhando numa empresa e, de repente, a empresa fez um remanejamento e você foi transferido para o Acre, você foi transferido para o Piauí, você foi transferido para o interior de São Paulo, ou para o próprio interior aqui do Paraná, enfim. E aí você começou a fazer um curso de graduação e aí você tem que parar esse curso de graduação ou pedir uma transferência para uma outra instituição na cidade na qual você vai residir. E aí tem toda uma análise de grade, você acaba perdendo algumas disciplinas que você já cursou, perdendo no sentido de não serem reaproveitadas. No conhecimento você jamais perde. Mas aí, para atender a essas necessidades, o que nós estamos fazendo? Nós estamos integrando as duas modalidades, ou seja, vai ser o curso de administração com uma grade, seja presencial, seja EAD. Portanto, se você pretende iniciar a sua graduação na modalidade presencial, porque você fala, não, o meu perfil é esse, eu preciso ir para a sala de aula todos os dias e eu preciso de um professor em sala de aula todos os dias.
saiba que lá você também vai ter que fazer leituras prévias, assim como o aluno do IAD. Você vai ter que, como o Aquiles falou, existe Univirtus. O que é isso? É um ambiente virtual de aprendizagem, também acompanhando toda essa evolução tecnológica. Nós temos esse ambiente virtual de aprendizagem, onde todas as aulas, que nós chamamos aqui de rotas de aprendizagem, são postadas de uma maneira dialógica muito interessante, muito agradável. Para o aluno, não é uma leitura cansativa que ele tem que pegar somente um livro e ficar lendo aquele livro. Ele lê um pouquinho da rota, o professor fala com ele uns 5, 7 minutos, aí já vem uma outra atividade para ele fazer, já vem um artigo para ele ler, já vem um vídeo do YouTube para ele assistir. Então, essa interatividade, ela existe tanto no presencial quanto no IAD. Então, nós aproveitamos o que nós temos de tecnologia de ponta aqui no Grupo Uninter e também aproveitamos aqueles para atender às necessidades dos nossos alunos que estão espalhados aí por todo o Brasil. Portanto, o aluno que inicia o curso aqui hoje, qualquer que seja, ou quaisquer que sejam as necessidades dele, e ele vai residir em uma outra localidade, ele dá continuidade ao curso sem ele perder nenhum desses créditos que ele já cursou. Então, o aluno que está no Brasil, por exemplo, a professora falou que nós temos o presencial aqui na sede, na capital paranaense, presencial, e o EAD. O método utilizado para os dois agora é o mesmo, então houve uma unificação. Né? O aluno que tem aula do presencial com o Aquiles, ele possivelmente tem algum material do Aquiles também no presencial, da Vanessa e vice-versa, né? Porque nós estamos aqui, que nós não estaremos no curso EAD. Mas eu quero lembrar assim, que nós iniciamos essa proposta agora, a partir de agora no presencial, e para o EAD, ela entra a partir do módulo 3, né? do módulo C, na verdade, que ele inicia em agosto. E aí você já vai me perguntar, né, o que é módulo? O Aquiles não, porque ele sabe, mas você pode perguntar, professora, o que é esse módulo, né? Então nós trabalhamos, o curso ele é modular, ou seja, de 3 módulos o ano. A gente fala que ele é quadrimestral, né? Então a cada 4 meses ali do ano, nós ofertamos um módulo com 4 disciplinas, e essas 4 disciplinas, que esse é um dos grandes diferenciais, e assim, de uma proposta inovadora, de uma proposta que o professor Pichler chegou e falou, olha, eu não quero simplesmente um bom curso de administração, eu quero aqui no Uninter o melhor curso de administração do país. E vocês vão ter que fazer o melhor curso de administração do país, e é o que nós estamos fazendo. Para isso, nós temos consultores, nós temos 2 consultores do Rio de Janeiro, um consultor que foi presidente do Conselho Federal de Administração, um professor que é consultor, que escreve muito, ele é muito conhecido também na área de administração. Tanto é que esse projeto, quando nós apresentamos aqueles para uma equipe do MEC que veio nos avaliar, aqui no Grupo Uninter, você sabe que todos os cursos, em todas as instituições, eles passam por um processo de avaliação e nós obtivemos a nota máxima, né, do MEC, que é o 5. Então, o MEC avalia os cursos de 1 a 5. O curso de administração, a gente foi avaliado com nota 5, nota máxima. Então, por todo esse projeto de como nós trabalhamos dentro desses módulos, onde as disciplinas elas não estão simplesmente soltas, né? Você vai ver, por exemplo, como eu falei, você entra no curso de administração, você vai ver TGA, você vai ver mapeamento de processos e análise de valor, mas as 4 disciplinas, elas têm uma sequência e elas têm uma lógica e elas falam sobre aquele assunto de forma que esse aluno, por meio das leituras, por meio das aulas que ele assiste no Univirtus e de toda essa interação, seja no presencial com o professor em sala de aula, seja no IAD, por meio das aulas que esse aluno também tem disponibilizado para ele, além das aulas interativas, ele não tem como ele falar, olha, eu não entendi sobre esse assunto, porque essas disciplinas, elas estão interrelacionadas. E aí, quando ele faz o primeiro ano, aqueles que ele entra no segundo ano, que são as áreas específicas da organização, então você falou, como você citou aqui, né, ele vai ter aula com o professor Aquiles ou com a professora Vanessa, e realmente vocês vão ter aula
aulas, né, que o professor Aquiles vai desenvolver, que eu vou desenvolver, que outros professores já estão desenvolvendo, mas que, por exemplo, na área de marketing, você vai ter 4 disciplinas falando sobre marketing. É como se você fizesse uma imersão naquele módulo na área específica de marketing. É quase uma pós-graduação naquela área, né? Aí ele vai ver no outro módulo 4 disciplinas falando de recursos humanos. Então ele vai ver gestão de cargos e salários, talentos, retenção, e tudo aquilo que o RH trabalha. Aí ele vai ter 4 disciplinas no outro módulo falando só de logística. Depois ele vai ter 4 disciplinas falando só da área de produção. Depois ele vai ter 4 falando só da gestão financeira. E aí vai ter aquele aluno que vai falar, mas eu não gosto de gestão financeira, mas não tem como o administrador não gostar dessas áreas, né? Ou pelo menos não tem como o administrador não atuar um pouco nessas áreas e entender. Né? Essa da visão holística, pode ser que ele opte, né? Eu adorei a área, por exemplo, de logística e vou me especializar nessa área. Mas aquela visão holística que você citou no início, ele precisa ter, né? É como se fosse um médico falar, não gosto de sangue, né? Você pode optar, depois de formado, em ser um clínico, só clinicar, ou fazer cirurgia. É o caso do administrador. Talvez fosse um exemplo grosseiro nesse sentido. Mas é isso mesmo. Né? Professora, assim, em relação às avaliações, no caso do presencial, a maioria das pessoas já imagina prova, aquela coisa tradicional. No EAD, como que funcionam as avaliações para esse aluno que está hoje? Nós temos, se não me engano, são 440, a última vez que eu vi, eram 443 polos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, a administração acho que está em 409 polos. 409 polos. Só total, o curso de administração, né? Não são todos os polos que têm o mesmo... todos os cursos. Mas vamos lá, 409 polos. Mas pouquinhos, né? Que não tem só administração, bem pouquinho, né? São 443, menos percentual muito baixo. Mas, enfim, nesses 400 e poucos polos que nós temos de administração de empresas, de administração como um todo, bonito falar de administração de empresas ainda. Mas a gente é administração de empresas. Mas como é feita a avaliação? De forma resumida, assim, para o aluno entender, aquele que está pensando em ingressar. Então, assim, a avaliação, atualmente, ela não tem diferença entre o presencial e o EAD nessa nova proposta, Aquiles, porque a avaliação vai ser a mesma avaliação do EAD, a avaliação do presencial. Ou seja, o aluno desenvolve as APOLs, né? Outro nome, meu Deus, que curso complicado, cheio de coisa, né? De Univirtus, de APOL, mas a APOL é a Atividade Pedagógica Online. São exercícios simples, 1 por semana, então você viu aquele conteúdo, para você não deixar para estudar lá no final, você já faz uma atividade ali, pode fazer em grupo, com um colega, com consulta, é uma rota de estudo mesmo, um exercício para você estudar. Faz as 5 APOLs, aí você, ao término do módulo, você faz uma prova objetiva para cada uma das disciplinas e a prova discursiva, que é uma prova interdisciplinar. Então, APOL, prova objetiva e prova discursiva, que daí ele só faz lá no polo, com senha, né, com professor em sala, no laboratório, tanto para o presencial quanto para o EAD. E o presencial ainda, ele tem somente o que distingue um pouquinho dessa característica é que o professor avalia nas atividades que ele desenvolve ali em sala de aula. Mas, basicamente, é o mesmo processo de avaliação. Lembrando então que a APOL ele pode fazer em casa, no trabalho, pode fazer em casa, no trabalho, pode convidar os colegas, vamos fazer juntos agora, fazer em grupo, mas cada um faz com o seu RU, cada um tem que fazer a sua, porque a nota é individual, né? E daí a prova objetiva e a discursiva, que no polo, daí com uma chamadinha, com exatamente. Processo, porque o aluno daí não pode fazer em casa, ele não pode consultar, né? Não pode. Inclusive, ele não pode nem usar o celular, né? Porque o celular hoje em dia é um meio de consulta, né? Eu costumo falar no presencial, assim, eu chego com os alunos e falo assim, olha, quem já foi meu aluno sabe disso, eu falo assim, vocês preferem prova com consulta ou em dupla? Eles falam, em dupla. Eu falo, beleza, você e Deus, faça a tua prova aí, bonitinho. Mas, enfim... Chegamos ao final da nossa entrevista, o que é bom, né? Passa rápido, né? Esses 30 minutos voaram. Eu tenho certeza que algumas dúvidas foram, né, explanadas. Caso você tenha alguma dúvida que tenha ficado, né, nebulosa na sua cabeça, como eu já disse anteriormente, durante todo o programa apareceram os contatos para que você entre, né, e fale aí nas redes sociais, nos e-mails e assim por diante com o professor Aquiles, fala com a professora Vanessa, com a tutoria. São vários professores aqui na sede em Curitiba. Para quem tem interesse em EAD, nós temos 10 professores praticamente trabalhando full time no período da manhã, tarde e noite para atender todos os alunos do curso de administração na tutoria. Professora, foi um prazer imenso. O prazer foi meu, Aquiles. Né? Nos encontramos então na próxima edição do Tendência e Mercado. Até mais. Tchau, tchau.
Música